Bom, primeiro, bom dia para todo mundo, né? Eu quero agradecer imensamente o privilégio de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, com pessoas que eu admiro tanto, né? Numa área que vem crescendo cada vez mais, acho que é a evolução natural da ciência. Falando um pouquinho sobre o impacto da microbiota na modulação do nosso metabolismo glicêmico. E falando um pouquinho de mim, eu sou nutricionista clínica, faz mais ou menos uns 13 anos que eu trabalho na área clínica, e nos últimos anos eu venho me dedicando a estudar um pouquinho mais, né, trabalhar na área das autoimunidades e doenças psiquiátricas, né, e também, claro, nas questões gastrointestinais. E eu quero começar hoje trazendo uma pergunta, né, qual é a composição ideal da nossa microbiota intestinal? Hoje, a gente não tem ainda uma resposta para essa pergunta, né? Uma vez que o campo de estudo em relação à microbiota intestinal ele é muito recente. E, graças às técnicas moleculares de avaliação da composição, né, nos últimos 20 anos, foi possível a gente conseguir ter uma avaliação maior sobre a composição da microbiota e imaginar, né, qual seria quais os padrões que estão associados à saúde e à doença. O que hoje a gente consegue saber é que a nossa microbiota intestinal ela influencia diretamente a nossa saúde. Então, a microbiota ela influencia diretamente a saúde do hospedeiro. E, apesar da nossa microbiota intestinal ela ser definida pelo nosso sistema imunológico, né, lá no início, as células apresentadoras de antígeno da mucosa que vão definir quais as espécies, né, que vão poder ficar, né, ou não na nossa microbiota, ela sofre influência o tempo inteiro do nosso estilo de vida. Então, fatores ambientais, né, fatores fisiológicos, fatores relacionados ao estilo de vida vão influenciar diretamente a composição da nossa microbiota o tempo inteiro. E, dentre esses fatores ambientais, a alimentação é o principal fator que vai modular a composição da nossa microbiota. Quando a gente fala em microbiota, a gente está falando aí do conjunto de diversos seres, né, que habitam nosso organismo, nosso trato gastrointestinal, incluindo as arqueias, fungos, vírus, protozoários e também as bactérias. Então, existem mais de 1000 espécies diferentes de bactérias que habitam o nosso trato gastrointestinal. E a gente caracteriza essas espécies, né, de uma forma mais didática, em 6 principais filos, né? Quando a gente pensa numa microbiota saudável, a gente imagina que essa microbiota intestinal ela vai ter uma composição predominantemente composta pelo filo dos Firmicutes e dos Bacteroidetes. A razão Firmicutes e Bacteroidetes ela tem que ser maior do que 1. Mas qualquer desequilíbrio nessa relação, assim como o desequilíbrio entre algumas outras espécies específicas, está associado com alterações metabólicas. Por exemplo, quando a gente fala aqui na resistência insulínica e na diabetes tipo 2, né, a gente vai observar uma razão maior entre Firmicutes e Bacteroidetes, a redução de algumas espécies, como a Quermansia muscífera, e espécies produtoras de butirato. E, com isso, a gente observa, né, uma maior extração calórica dos alimentos. Então, esse perfil bacteriano ele vai nos predispor a um aumento da extração calórica dos alimentos, né, a inflamação crônica de baixo grau, por alteração de permeabilidade intestinal, e um menor controle de saciedade e uma menor resistência insulínica. Então, apesar da gente não saber ainda qual é o padrão considerado saudável da nossa microbiota, até porque isso é uma questão extremamente individual, a gente consegue enxergar alguns padrões em determinadas doenças que tendem a se replicar. E vamos entender um pouquinho como a nossa microbiota ela influencia o nosso metabolismo glicêmico, né? Até para a gente conseguir entender como os desequilíbrios acabam afetando a nossa saúde. Aqui eu separei os 7 principais mecanismos pelos quais a microbiota influencia na nossa homeostase glicêmica. Tá? Eu vou passar rapidamente por eles, tá? Para que vocês tenham noção como o tamanho da complexidade, né, que esse órgão, né, que hoje a microbiota ela é considerado um órgão,
tem, né, e qual o impacto disso tudo na nossa saúde. Então, o primeiro mecanismo seria através da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, né, o propionato, o acetato, o butirato. Hoje a gente estuda muito, principalmente, o papel do butirato, devido a vários efeitos metabólicos. Então, o butirato ele é o principal substrato energético para os colonócitos, então as células aí que ficam no nosso intestino grosso. Então, a principal função deles, nesse sentido, vai ser realmente promover a saúde da mucosa intestinal, uma vez que vai melhorar a produção de muco, né, e a diferenciação dessas células. A gente também tem um papel epigenômico, né, na modulação da diferenciação celular, né, pela modulação das histonas deacetilases. Também tem um papel na regulação do nosso sistema imunológico, e também vai promover a saciedade através de estímulo das incretinas, em especial o GLP-1, né, e o neuropeptídeo Y, que são hormônios que estão associados à saciedade. A gente também vai ter a modulação da microbiota na inflamação crônica de baixo grau, que a gente sabe que é um fator que está associado com a resistência insulínica. Então, da mesma forma que existem micro-organismos que têm uma característica pró-inflamatória, então, por exemplo, bactérias gram-negativas, então a translocação dos lipopolissacarídeos dessas bactérias pela nossa mucosa intestinal vão ativar determinados receptores em células imunológicas, que a gente chama de Toll-like, que vão acabar desencadeando uma resposta inflamatória, a liberação de citocinas inflamatórias. A gente também vai ter outras espécies com uma ação anti-inflamatória. Então, por exemplo, algumas espécies como Roseburia, a própria Akkermansia, que vão induzir interleucina 10, interleucina 22, que vão ter um efeito anti-inflamatório. Outro aspecto, a nossa microbiota ela vai acabar impactando na saúde da nossa mucosa intestinal, né, estimulando aí a produção de muco e tight junctions, proteínas de junção que vão unir as células, né, que são importantes para que as nossas células de mucosa elas façam ali aquele papel de seletividade, então preservando a seletividade na passagem de antígenos para a corrente sanguínea, né? Então, isso é super importante quando a gente pensa, por exemplo, em alergias, autoimunidades, o processo inflamatório crônico em geral. Então, existem algumas espécies, né, como principalmente as espécies produtoras de butirato, né, que vão acabar influenciando diretamente na manutenção da integridade da mucosa intestinal. Através do metabolismo da glicose, de uma forma direta, né? Então, existem algumas espécies, como bifidobactéria, que vão aumentar a síntese de glicogênio, né? Reduzir o processo de gliconeogênese e melhorar a translocação dos receptores do tipo GLUT, né? Que é importante para captação de glicose mediada pela insulina. E também algumas espécies, como a Akkermansia, né, e Lactobacillus, eles possuem algumas glicosidases que vão reduzir o impacto glicêmico pós-prandial, então promovendo um controle glicêmico. Modulando entre hormônios, então, algumas espécies elas vão acabar estimulando as células enteroendócrinas a produzir, né, lá na mucosa intestinal, alguns neuropeptídeos como GLP-1, PYY, GLP-2. Né? O GLP-1 ele vai ter um efeito direto no controle glicêmico, da homeostase glicêmica. Então, ele é super importante para esse controle glicêmico. Também a gente vai ter a conversão, né, por algumas bactérias, dos ácidos biliares primários conjugados em ácidos desconjugados. Então, isso também é um outro mecanismo pelo qual a gente vai ter a indução da produção de GLP-1. Né? E a gente sabe que esses hormônios eles têm aí um efeito muito importante, não apenas para controle glicêmico, mas também para a saciedade, para controle de saciedade. Através do controle, né, da modulação do metabolismo energético, então, algumas espécies elas vão... E também, assim, através da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato, vão modular
a diferenciação de adipócitos e a biogênese mitocondrial, que é extremamente importante para que a gente tenha oxidação de gordura e para que a gente controle também a termogênese. E, por fim, e não menos importante, através do cross-feeding, né? Acho que o principal papel dos probióticos, quando a gente pensa nos probióticos, é realmente modular o ambiente intestinal. Então, a gente, quando pensa na suplementação de probióticos, por exemplo, a gente está pensando justamente na modulação do ambiente intestinal, do ponto de vista da ecologia intestinal. Alguns micro-organismos eles vão estar presentes na nossa microbiota, fornecendo substratos para o desenvolvimento de outros micro-organismos, como é o caso, por exemplo, da quermância. A quermância ela vai ter um papel na degradação ali, do muco, liberando açúcares que vão ser fermentados por outras espécies, por exemplo, produtoras de butirato, e essa produção de butirato vai trazer aí todos os benefícios anteriores que eu falei em relação a controle de ingestão calórica, modulação da imunidade, modulação genética e assim por diante. Então, esse é um dos principais fatores que a gente vê hoje em relação aos probióticos, né? Eu acho que a Karina vai falar um pouco mais sobre esse efeito da quermância né, quando ela começar a falar, mas assim é interessante entender toda essa interação entre os micro-organismos, que eles não vão ter um efeito necessariamente só por si só, mas modulando todo o ambiente onde eles se encontram. E como a gente promove a saúde metabólica através da microbiota intestinal? Então, em primeiro lugar, através da mudança dos hábitos alimentares. Então, a alimentação, né, a nossa alimentação vai fornecer os principais substratos energéticos para o desenvolvimento das diversas espécies. Uma alimentação muito monótona, restrita em fibras, em carboidratos complexos, polifenóis, rica em carboidratos refinados, em proteína de origem animal, gordura saturada, aditivos alimentares, como no caso da dieta ocidental, né, vai fazer com que a gente tenha uma redução da diversidade microbiana, né, uma redução da produção de ácidos graxos de cadeia curta, um aumento de permeabilidade intestinal, graças à redução do muco protetor, e tudo isso vai trazer um impacto pró-inflamatório, um impacto prejudicial para a nossa saúde como um todo, e especialmente para a homeostase glicêmica. Então, alguns padrões alimentares mais restritivos, como, por exemplo, a dieta cetogênica, até mesmo a gente pode considerar a dieta com restrição de FODMAPs, vai fazer com que a gente tenha uma menor diversidade microbiana, né? Enquanto que padrões alimentares mais plant-based, né, considerando aí a dieta mediterrânea como um padrão plant-based, por exemplo, então dietas riquíssimas em carboidratos complexos, amido resistente, fibras, polifenóis, com consumo moderado de proteína animal, gordura animal, estão associadas com uma maior diversidade da microbiota, uma maior produção, né, uma produção equilibrada, adequada, né, de ácidos graxos de cadeia curta, porque o excesso também pode ser prejudicial, e tudo isso vai acabar influenciando no nosso metabolismo de forma benéfica. Porém, quando a gente pensa na mudança de hábito alimentar, a gente tem que considerar, né, e eu como nutricionista, a gente consegue ver isso no dia a dia, que a mudança do hábito alimentar é um processo para a maioria das pessoas, né, porque inclui fatores emocionais, sociais e comportamentais. Então, a gente tem que ir adequando tudo isso ao longo do tempo, cada pessoa tem ali a sua velocidade, né, de mudança. E muitas vezes existem algumas situações, né, em que a gente acaba tendo uma mudança do padrão alimentar, então, em eventos, ou a pessoa ela acaba não tendo uma assiduidade em relação ao padrão alimentar, e tudo isso pode impactar de forma muito rápida, né, na qualidade, na saúde da nossa microbiota intestinal. Então, nesse sentido, a gente pensar em uma suplementação de probióticos pode ser interessante para que a gente promova a qualidade dessa microbiota de uma forma mais duradoura, né, uma vez que isso vai acabar minimizando um pouquinho as consequências dessas alterações pontuais.
né? E hoje nós temos evidências mostrando que a suplementação de probióticos pode ser interessante tanto na redução de marcadores pró-inflamatórios, então na redução da inflamação crônica de baixo grau, que está associada aí à síndrome metabólica, resistência insulínica, hipertensão arterial, doenças mentais, né, doenças psiquiátricas, né, e já temos hoje em dia esse subsídio da ciência nos mostrando que a suplementação pode sim ser benéfica. E já existem também evidências do uso de determinadas espécies, né, determinadas cepas, em relação à saúde intestinal. Então, uma das coisas que a gente observa, né, que a presença de bactérias, né, produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, como a família do Clostridium, então a presença de produtores de butirato em geral, está associado com melhores scores de sensibilidade à insulina, então está inversamente associado, né, com a resistência insulínica. E a suplementação, por exemplo, da Akkermansia, né, está associado, promove uma redução de peso corporal e uma melhora da sensibilidade à insulina, né, sem falar aí em outras espécies, lactobacilos, né, a gente já tem na literatura bastante coisa falando em favor disso. Então, eu penso que a adoção, em primeiro lugar, da mudança do hábito alimentar é fundamental para que a gente tenha a manutenção, a mudança de uma forma efetiva e duradoura da saúde da microbiota intestinal, mas o uso dos probióticos pode ser, sim, uma grande ferramenta para nos auxiliar nessa mudança e na manutenção aí de uma microbiota saudável, principalmente em pessoas que estão aí mudando o estilo de vida, né, adotando um estilo de vida mais saudável. E tentei ser breve aqui para não atrapalhar o tempo de ninguém, mas acho que é basicamente isso. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando, trazendo um pouquinho do meu conhecimento para vocês, e fico à disposição caso, né, tenham dúvidas. Obrigada.